Muito boa tarde, queridos alunos do sétimo ano. Aqui é o professor Lázaro. Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula da sétima semana. Nesta aula, iremos estudar a representação dos números inteiros na reta numérica com o objetivo de localizar esses números na reta, que é uma extensão do conjunto dos números naturais, que já aprendemos, visto que o conjunto Z, ou seja, o conjunto dos inteiros, possui o subconjunto dos números inteiros negativos, que são justamente os opostos aos números do conjunto dos naturais. Esse assunto está na página 21 de nosso livro didático, portanto, não precisam copiar nada. É importante que vocês acompanhem a aula com bastante atenção, tanto nas explicações do conteúdo, como na resolução dos exercícios. Lembro também que qualquer dúvida estarei no chat com vocês para ajudá-los. Então, boa aula a todos e vamos ao assunto de hoje. Passando então à representação dos números inteiros na reta numérica, construímos aqui uma reta R e sobre ela vamos determinar o ponto O e vamos denominar de origem. E essa origem corresponde ao número 0. Usando aqui à direita a mesma unidade de comprimento, vamos marcar pontos consecutivos e para cada ponto desses aqui à direita, vamos atribuir um número inteiro positivo. Então, vejamos aqui. Ponto O associado ao número 0, ou seja, a origem aqui desse conjunto à direita. Ponto A mais 1. Ponto B mais 2, ponto C mais 3, e assim por diante, infinitos pontos à direita associados a números inteiros positivos. Vejamos que esses números inteiros positivos são exatamente o conjunto dos naturais, representados aqui à direita da origem na reta R. Da mesma forma, vamos repetir esse procedimento na mesma reta R, agora com números à esquerda da origem, na mesma unidade de comprimento que fizemos aqui à direita dessa origem no ponto O. E vamos demarcar pontos nesses intervalos com a mesma unidade de comprimento e aos quais faremos corresponder os números inteiros negativos. Então, aqui o ponto O da origem, à esquerda, pontos F, G, H e J, e esses pontos seguem indefinidamente, são infinitos pontos e infinitos números inteiros negativos à esquerda da origem. E agora, vamos juntar na mesma reta R essas duas partes que fizemos
anteriormente aqui os números inteiros positivos e os números inteiros negativos e o zero aqui na origem. Lembrando sempre o quê? Que o zero ele não é positivo nem negativo. Mas atenção, quando formos perguntados, o zero é um número inteiro? Sim! Não se esqueçam, o zero é um número inteiro, da mesma forma que ele é um número natural. Aqui, na reta do conjunto dos números inteiros, a ressalva que estamos fazendo quanto ao zero, que ele é um número inteiro, porém não é positivo nem negativo. Então, dessa forma, estabelecemos aqui uma correspondência entre os infinitos pontos marcados na reta e os números inteiros, tanto os positivos como os negativos e o zero. Trazendo novamente aqui a nossa reta numérica, agora com ambos os subconjuntos dos inteiros, inteiros positivos, inteiros negativos e a origem no ponto O associado ao número zero, que, como dissemos, não é nem negativo nem positivo, mas lembrando sempre que é um número inteiro. Bom, aqui na reta R, estamos apresentando o sentido positivo, que indica aqui os números positivos à direita da origem, e no sentido negativo. Lembrando sempre que, para ambos os sentidos, os números crescem ou decrescem infinitamente. E trouxemos a nossa reta numérica aqui do conjunto dos números inteiros para apresentarmos algumas observações. Primeira delas, que essa reta numérica ela não precisa ser representada necessariamente por uma reta horizontal, ou seja, na posição horizontal. Veremos mais à frente, ainda neste ano letivo, quando formos estudar o plano cartesiano, retas numéricas na direção horizontal e na vertical. Isso será estudado mais à frente. Então, segunda observação é que cada número inteiro está associado a um único ponto na reta numérica. Por exemplo, o mais 4 está associado ao ponto E, menos 3 ao ponto J, e assim por diante. Mas que nem todo ponto da reta numérica está associado a um número inteiro. Ou seja, entre o 0 e o mais 1, por exemplo, se nós colocarmos um ponto exatamente na metade, nós vamos ter aqui um ponto de valor igual a 1/2, que é a metade do percurso aqui na reta à direita entre o 0 e o 1. A metade vale 1/2. E assim por diante. Quando formos estudar os números racionais, nós veremos com mais detalhe essa observação. Então, depois de vistas algumas definições, vamos passar agora a fazer atividades. Primeiramente, a resolução do exercício
número 13 da página 22 do nosso livro didático, cujo enunciado é o seguinte: observe a reta numérica e responda às questões. E a letra A pergunta o seguinte: que número corresponde ao ponto B? Então, nós temos aqui A, B, C, D, E, 5 pontos. E é um exercício bastante simples, mas que requer uma atenção. Nós temos que distinguir conceito entre ponto e número. Esses números, aliás, que estão associados a um ponto, funciona como se fosse um endereço. Na reta, por exemplo, qual seria o endereço do ponto B? É como se fosse um apartamento em um prédio. Qual é o número deste apartamento? Ou o endereço residencial. Quando pedimos um ponto na reta, o ponto é o B, aqui, ou A, ou C, ou D, ou E. E quando pedimos o número associado a esse ponto, então tem uma diferença, que é importante a gente guardar. Então, vejamos aqui que número corresponde ao ponto B. O ponto B está desse lado negativo da reta numérica e o número correspondente ao ponto B é o menos 1. Letra B. Qual é o ponto correspondente ao número menos 4? Também no subconjunto dos números inteiros negativos, o menos 4, ele está associado a que ponto? Ao ponto A. Então, vejam a diferença. Primeiramente, nós pedimos o número que correspondia ao ponto. E agora, estamos pedindo qual é o ponto que corresponde ao número menos 4. Então, é o ponto A. Letra C. Qual é o ponto correspondente ao número mais 5? Mais 5 no subconjunto dos inteiros positivos, portanto, à direita da origem, ele corresponde ao ponto D. Letra D. Qual é o ponto que corresponde a mais 2? Também do lado positivo da reta, mais 2 está associado ao ponto C. Vamos ver o resultado. Letra D, ponto C. E por último, letra E, o ponto E corresponde a que número? Ponto E, aqui do lado positivo da reta, corresponde ao número mais 6. Vamos conferir? Então, como disse, é um exercício bastante simples, mas que requer atenção. Quando se fala num ponto, nós estamos perguntando que ponto? A, B, C, D, E, etc. É o ponto que está marcado aqui na reta. E quando falamos do número, é como se fosse o endereço desse ponto. Então, é importante que façamos essa distinção. Passemos, então, à resolução do exercício número 14, da página 22 do livro didático, que pede o seguinte: desenhe uma reta para representar números inteiros e, depois, localize nela os pontos. Então, temos aqui o pedido de localizarmos
4 pontos em uma reta dos números inteiros, ou seja, do conjunto Z. Em primeiro lugar, vamos aqui desenhar a reta representando os números inteiros. Trazemos então aqui a reta R, representando o conjunto dos inteiros na faixa de -6 a +6. Então, vamos passar agora aos pedidos. Letra A. Localize nela, ou seja, nessa reta, os pontos A, que corresponde a -3. Então, vamos ver aqui onde está o endereço -3 aqui. Vamos desenhar aqui o ponto A. Vamos localizar o ponto A no endereço -3. Então, ponto A correspondente ao número -3. E vice-versa, né? -3 corresponde ao ponto A. Letra B. Está sendo pedido o quê? O ponto C, que corresponde a -5. Então, vamos localizar aqui o endereço na reta -5 e vamos desenhar, localizar aqui o ponto C. Ponto C no endereço -5. Letra C. Localize o ponto B, que corresponde a +5. Então, temos aqui o endereço +5 e vamos localizar, desenhar aqui o ponto B. Ponto B no endereço +5. E letra D, por último, ponto D, que corresponde a 0, ou seja, o ponto D aqui indicando a origem. Então, trazendo aqui no número 0 o ponto D. Está pronta a resolução do exercício número 14. Então, bastante simples, né? Desenhamos primeiramente a reta, conforme pedido, e depois localizamos os pontos na reta. Passando agora ao próximo exercício, o número 15, da página 22 do livro didático. E o enunciado é o seguinte: trace uma reta numérica e represente nela os números inteiros maiores ou iguais a -2 e menores do que 5. Então, vejamos bem, aqui temos que ter bastante atenção. Uma reta dos números inteiros. E queremos que esses números inteiros sejam maiores ou iguais a -2. Aí eu pergunto, pode ser igual a -2 ou -2 está excluído aqui dessa representação? Como no enunciado temos maiores ou iguais, o -2 terá que ser representado quando tiver essa determinação aqui. Maiores ou iguais, menores ou iguais, o número que está sendo colocado em seguida ou ponto tem que ser incluído. E menores do que 5. Pergunto, o 5 entra? Não. Agora, o número 5 ele é excluído dos números inteiros representados nessa reta. Vamos trazer aqui a resolução. Letra S, fiz questão de colocar aqui um S, porque, professor, essa reta aqui sempre tem que ser
nominada como R? Não, pode ser qualquer letra. Normalmente, uma reta é representada por uma letra do alfabeto minúscula e os pontos por letras maiúsculas. Como aqui nós não temos as letras representando os pontos, só colocamos a letra S minúscula. Então, está pronta aqui já a resolução. Trace uma reta numérica, represente nela os números inteiros maiores ou iguais a -2. Então, -2 entra aqui nessa representação, -1, 0, até o +4. Por quê? Esse conjunto são números maiores ou iguais a -2 e menores do que 5. Ah, professor, mas o 4,5 não é menor do que 5? Não é um número menor do que 5? Sim, porém não é um número inteiro. E aqui nós estamos trabalhando com números inteiros, ou seja, com o conjunto Z. Então, é preciso que fique isso bem claro. Exercício número 16, ainda da página 22 do livro didático. Enunciado: um ponto é deslocado a partir do zero 6 unidades sobre uma reta numérica no sentido positivo e, em seguida, 10 unidades no sentido negativo. Determine o número inteiro correspondente ao ponto após esse percurso. Bom, aqui vai funcionar como se tivéssemos um móvel deslocando-se nessa reta numérica. Então, vejamos a resolução. O ponto de partida vai ser o 0. E esse ponto aqui vai se deslocar 6 unidades no sentido positivo. Então, vamos contar. Estamos no 0. Vamos nos deslocar 6 unidades no sentido positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. No sentido positivo, o ponto parou aqui. Mas não é o destino final. Ele agora vai se deslocar. A partir de onde, professor? Do 6, porque saímos do 0, 6 unidades à direita, estamos no +6. A partir daqui, 10 unidades no sentido negativo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Determine o número inteiro correspondente ao ponto após esse percurso. Então, o nosso destino final, ou destino final deste ponto, foi o endereço -4. Então, nos deslocamos 6 unidades à direita e depois 10 à esquerda, no sentido negativo. Muito bem. Observando aqui o sentido da reta, que ela está orientada à direita, essa seta demonstra isso. Quando nos deslocamos nesse sentido, do menor para o maior número, é como se estivéssemos somando valores aqui neste sentido. Estávamos no 0, somamos +1, passamos para este ponto, +1 para este e assim por diante. E quando nos deslocamos no sentido contrário, os 10 pontos aqui, no sentido contrário da reta numérica, é como se subtraíssemos esse
valor menos 10 e paramos aqui no menos 4. Nós vamos aprender isso com maiores detalhes quando estudarmos a operação de adição de números inteiros. Passemos então à resolução do último exercício dessa nossa aula, que é o exercício número 17, da página 22 do nosso livro-texto, que pede o seguinte: em um dia de muito frio, na cidade de São Joaquim, no Rio Grande do Sul, a temperatura era de menos 1 grau Celsius. À noite, ela chegou a menos 6 graus Celsius. Do dia para a noite, a temperatura diminuiu quantos graus Celsius? Então, estava menos 1 grau aqui durante o dia e à noite foi para menos 6 graus Celsius, ou seja, a temperatura diminuiu do menos 1 para o menos 6, ou seja, todo número que está à esquerda do outro na reta numérica, ele é menor. Então, esse é um exercício parecido com o 16. Passemos à resolução. Trazendo aqui a reta U, vamos verificar aqui na reta a posição. Vamos imaginar que aqui fosse um termômetro. A temperatura durante o dia estaria marcando onde? No menos 1. E à noite, ela chegou a menos 6 graus Celsius. Vamos, então, contar quantos graus ela diminuiu durante a noite. Então, estava no menos 1 e caiu para menos 6 graus Celsius a temperatura. Então, contemos aqui quantas unidades. Do menos 1 para o menos 2, 1 grau, mais 1 grau 2, mais 1 grau 3, caiu mais 1 grau 4 e, por fim, caiu mais 1 grau Celsius, 5. Ou seja, ela diminuiu 5 graus Celsius. Vamos aqui para uma breve explicação. Como disse, essa reta numérica aqui representando um termômetro para registrar a temperatura ambiente. Então, para a variação de menos 1 grau Celsius até menos 6 graus Celsius, o marcador, como vimos, ele deslocou-se 5 graus Celsius. Isso significa, como estamos à esquerda, nós estamos diminuindo. Vejamos que a temperatura diminuiu. Por quê? Ela se deslocou para a esquerda. Funciona como se subtraíssemos 5 graus de menos 1. E é isso que ocorre, porque, como disse, no sentido negativo da reta. Em breve, nós vamos aprender a fazer essa operação com números negativos. Menos 1, menos 5, nós vamos aprender que isso é igual a menos 6. E aqui já está uma representação dessa operação. E aqui uma explicação. É como se alguém devesse aqui inicialmente R$1 e depois pedisse emprestado para a mesma pessoa mais R$5. Ela ficou devendo quanto, então? Menos 1, já devia aqui. Depois tomou emprestado mais 5, ficou devendo menos 6. Porque, como vimos em nossa primeira aula, normalmente os valores de débito são representados por números negativos. Então, exercício parecido com o anterior, mas com essa ideia. Quando estamos nos deslocando
no sentido da reta, sentido positivo, estamos adicionando. E aqui, para o sentido contrário, estamos subtraindo. Por fim, vamos deixar aqui atividades para vocês, para casa, tempo para vocês anotarem, exercícios 6, 7 e 8 da página 8 do caderno de exercícios. Anotem então, tragam resolvidos esses exercícios, então, do caderno de exercícios para a nossa próxima aula. Bom, então, para essa nossa terceira aula, eram essas as atividades que queríamos resolver com vocês e também apresentar conceitos da representação de números inteiros em nossa reta numérica. Espero que tenham entendido. Caso de dúvida, como sempre digo, retornem o vídeo até o local. Permanecendo alguma dúvida, postem no nosso fórum no AVA. No mais, muito obrigado a todos e bom estudo e até o nosso próximo vídeo. Referência: para a gravação da presente videoaula, que não tem fins lucrativos, foi utilizado material bibliográfico do livro aqui referenciado, adotado pelo Colégio Militar de Brasília no corrente ano letivo e adquirido pelos alunos da referida instituição de ensino.